vida. Por quê? Porque a ciência não resolveu o problema da humanidade. A medicina não resolveu. O pecado colocou desordem naquela ordem primeira que havia na vida do ser humano. Se você avaliar a Bíblia comigo, na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 1, você vai ver a desordem que o pecado causa na vida do ser humano. Paulo ensina neste capítulo, no versículo 18, em primeiro lugar, o pecado atrai a ira de Deus. Quem está em pecado atraiu automaticamente a ira de Deus. A ira de Deus está correndo atrás de quem está em pecado. Quem está em pecado vive em perigo, vive a perigo. E tem tanto crente na igreja com pecado não confessado, com pecado escondido. Olha, eu quero te dizer uma coisa: não adianta andar com pecado escondido embaixo do tapete, não adianta andar com pecado escondido atrás da cortina. O pecado atrai a ira de Deus. Pecado é pecado. Eu sou pregador do evangelho que liberta do pecado, porque se andardes na luz como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O pecado atrai a ira de Deus. Nada destrói a igreja, pastor Pedro, nem falta de dinheiro, nem falta de templo, nem falta de teologia, mas o pecado destrói a igreja, o pecado destrói o ministério, o pecado destrói a chamada. A única coisa que destrói a igreja é o pecado. Por quê? Porque o pecado atrai a ira de Deus. É isso que Paulo está dizendo. A vida em desordem do ser humano atrai a ira de Deus. A Bíblia diz ainda, no versículo de número 21, que o pecado torna o ser humano alienado de Deus. Ele recebe revelação de Deus pelas coisas visíveis e invisíveis, mas ele não entende as coisas de Deus, porque o pecado lhe tornou alienado. Há um véu que impede ele de compreender as coisas de Deus. Em terceiro lugar, o pecado produz loucura no ser humano. A Bíblia diz, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Em terceiro lugar, em quarto lugar, o pecado perverte o ser humano, e ele desonra a Deus, desonra o seu semelhante, e desonra o seu próprio corpo, e fica à mercê, diz a Bíblia, de uma mente pervertida. E a Bíblia diz assim, cheio de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuração, injúria, soberba, presunção, desobediência, nesto, infiel, irreconciliável, sem misericórdia e sem cometer estas coisas, mas consentir, atrai a ira de Deus. São dignos de morte aqueles que consentem e aqueles que cometem. É a vida do ser humano em desordem. Na verdade, Deus criou o ser humano em ordem ali no jardim do Éden, porque existe duas coisas que mantêm a nossa vida em ordem: a presença de Deus e a palavra de Deus. E pela viração do dia, o Senhor descia para falar com Adão. A presença de Deus e a palavra de Deus mantinham ordem no jardim do Éden. Mas quando o pecado entrou, Deus se afastou, porque Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deus não aceita o pecado. Estão querendo colocar apelido no pecado, desvio psicológico, abandono sentimental e outras conversas fiadas. A Bíblia diz que pecado é pecado, não tem solução. É só o sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. Aleluia. Se confessar